Gente, primeiro, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. A gente tem uma história com cada empresa aqui, com uma história especial, e eu tenho um carinho muito grande. Primeiro, por vocês terem sido tão generosas com a gente e comigo, a gente no podcast, a gente também, né, Tati, as meninas. E é sempre muito bom quando a gente conhece mais a fundo as pessoas que a gente trabalha. Eu acho que o trabalho ele vai muito além só do profissional, mas existem mulheres aqui que a gente admira com história muito legal. E eu até quero falar em nome da Kessia também, que infelizmente teve um problema pessoal e não pôde estar aqui. A Lu está brilhantemente representando ela. E nós vamos falar sobre como fazer a influência transformar ações e festivais em conteúdos digitais. Cara, eu amo esse papo porque a gente viveu um reflexo muito grande da pandemia, que aí tudo parou. E é muito louco que quando as coisas voltaram, elas voltaram de um jeito muito diferente. Parece que os festivais, as ações de live marketing, as ações presenciais, elas foram tomando uma outra forma de fazer, um outro escopo, outros objetivos, né? E eu até, fugindo um pouco do script, queria perguntar para a Vanessa, assim, hoje você como uma head global da Amistel, como que você imagina, o que é para uma marca participar de um festival grande ou estar ativando de forma física com aqueles consumidores? Obrigada primeiro, né, Vini, pelo convite. Obrigada a todo mundo que está aqui assistindo. É um prazer estar aqui. É um assunto que eu também gosto bastante. E eu acho que para uma marca, você participar de um festival, você ter a oportunidade de ativar a sua marca num espaço, seja ele dentro de um outro evento ou num evento seu, né, proprietário, eu gosto de dizer que é como um relacionamento, né? Quando você tem a sua embalagem é como se fosse sua roupa, a sua comunicação é como se fosse o que você está falando para a pessoa num encontro, e quando você vai para um evento é como se você chamasse a pessoa para sua casa. Então é um momento que você tem para realmente passar o que a sua marca quer dizer, o porquê que ela está ali, o que tem a ver ela com aquele festival, ou o que você está querendo comunicar quando é um evento proprietário que você cria do zero. Então, desde uma experiência dentro de um Rock in Rio ou dentro de algum outro festival, por exemplo, você também cria uma temática. Óbvio que tem mais a ver com a temática do festival, o que está acontecendo ali, o que é relevante para as pessoas ali. Mas quando você chama alguém para o seu evento proprietário, é literalmente um convite para a sua casa. Vem aqui que eu quero te falar um negócio. Entrar dentro de casa, sentir de fato, né? Então quando a gente tem muitas parcerias ali com a Atenas, né, com a Lu. Literalmente assim, bem-vindo à casa de Amistel, né? O que a gente quer passar? Tudo tem que respirar o que a marca quer comunicar. E aí a gente também fala muito sobre essa questão da relação com o consumidor final. E eu acho que os creators têm um papel importante nisso, né, Tati? Eu acho que cada vez mais a gente começa a perceber que depois que o marketing de influência foi ganhando mais corpo, a gente entende que os creators eles se relacionam com o consumidor, eles são consumidores finais e se relacionam com a marca também. E isso dentro dos festivais, das ações, e Localiza, por exemplo, que faz em todo o Brasil, qual que é a relação que você entende hoje, o papel do creator dentro de ativações que as marcas fazem? Obrigada, Vini, pelo convite. Me sinto super honrada. Obrigada, turma, pelo tempo de vocês aqui. Eu acho que o creator ele funciona como uma conexão entre a marca e a comunidade, muito importante. Importante porque ele acelera a relação da marca num determinado território, a entrada da marca num determinado território, diferente da Van, que já está com essa experiência há muito tempo. A Localiza está se aventurando no território da música desde o ano retrasado. Então, essa entrada para uma marca que tem uma relação tão funcional com o público, né, que é o aluguel de carros, que nunca esteve no território da música e que não tem ninguém do segmento lá, ela precisava ser explicada de alguma forma, para não ser a pessoa estranha dentro da sua casa, ou para não ser o estranho na festa. E os creators ajudam a gente a acelerar essa entrada. Então, quando a gente traz creators da cena e da comunidade, eles ajudam muito a gente a ser mais familiar naquele contexto, né? Provocam essa conexão com a comunidade, que é muito importante para a gente. E um outro ponto que eu acho que é muito importante dos creators nesse contexto é que eles ajudam a traduzir a linguagem da marca para a linguagem local, para o sotaque local. E isso para a gente tem sido bastante importante também, não só no território da música, como em todos os outros territórios onde a Localiza se aventura,
né, porque é uma empresa nacional, mas ela quer falar a língua de cada lugar, de cada região. Que é muito importante quando a gente fala sobre isso, porque é onde gera realmente a conexão, né? A gente acredita muito que o sotaque, inclusive o nosso nome é esse elo que conecta as pessoas em diferentes formas. E eu até falo muito, carioca tem sotaque mineiro, tem sotaque paulista, tem sotaque... Ele é uma metáfora muito para a linguagem, né? E aí até, Lu, assim, puxando um pouco esse gancho, você que está na Atenas e que vocês pensam em como essa ativação vai acontecer, como que vocês criam a ativação e tudo mais, em que momento o creator faz parte desse processo criativo? Vocês imaginam, cara, isso tem que ser instagramável porque vai reverberar? Porque o que eu imagino cada vez mais é, por exemplo, você participar de um The Town ou de um Rock in Rio, não é só para as pessoas que estão ali, é como as pessoas que estão em todo o Brasil veem aquilo tudo. Em que momento entrou esse olhar creator de como isso vai para fora e de que forma vocês fazem esse processo criativo, incluindo esse olhar creator? Eu acho que muito do que você falou, né, do como a relação com as pessoas mudou muito pós-pandemia com as experiências, e as marcas estão cada vez mais entendendo que a experiência realmente não é só um photo-op, né, ele passa uma mensagem. E uma experiência sem uma mensagem, ela vira só um photo-op. E eu acho que existem, obviamente, esse tipo de entrega, mas cada vez mais a gente tem um potencial muito importante de passar mensagens verdadeiras. E o creator, ele está nesse lugar justamente por isso, porque ele precisa lá e ajudar a gente a contar essa mensagem de dentro para fora. E eu acho que o grande potencial é quando o creator ele está ali por uma verdade, e não só porque ele tem números de seguidores, né? Eu acho que a gente tem que usar o algoritmo a nosso favor e não contra a gente. Então, acho que chamar essa galera para participar de um processo criativo, a gente teve recentemente um exemplo muito massa em Amstel, né? Que a gente trouxe ali o Marcelo D2 não só como não só como embaixador, mas como creator, influenciador de uma mensagem super importante da marca, que era o território de samba. E ele criou isso com a gente. Então, isso fez com que a comunidade do samba respeitasse a marca, porque respeita ele. Então, eu acho que o creator está ali para ser um porta-voz, mas ele precisa ser um porta-voz de verdade, não porque ele tem milhões de seguidores. E o processo criativo, acho que faz com que a verdade seja ainda mais poderosa, né? E não só, eu paguei ele para falar isso. Ele realmente quer falar sobre isso. Legal, Van, eu queria entender um pouco, no olhar de marca, como que vocês mensuram os KPIs de que aquilo foi muito legal em ter participado de um festival? Qual que é o olhar que vocês têm do deu certo? É como isso viraliza? É como as pessoas interagiram? É o tempo de que as pessoas passam dentro da ativação como um todo? Claro que tem vários tipos e perfis de ativação, mas, de uma forma geral, qual que é o deu certo para vocês? Eu acho que tem a parte, sei lá, quantitativa e mais qualitativa, porque estou falando de cerveja, de Amstel, né? Então, tem a venda de produto. Num festival como o Rock in Rio, a gente mensura a venda né, de Heineken a cada ano. Nos festivais que Amstel patrocina também, quanto que, né, teve de consumo, e que tipo de produto, que tipo de pack, quando tem diferentes packs, né, embalagens. Mas tem também quanto que a gente gerou interesse das pessoas em compartilharem aquela experiência, né? O quanto que aquela experiência... quando você está numa experiência legal, você fala... Você tira uma foto, você pega e faz um videozinho, né? Você põe uma hashtag. Você quer dizer que você esteve ali. Então, isso é uma das coisas que a gente mensura muito. E, geralmente, quem está com a gente como creator, nesses eventos, são pessoas que já são parceiros da marca há muito tempo, né? Então, não é uma pessoa que é chamada, dificilmente você vai ver alguém sendo chamado para aquele evento somente. E sim, tem creators que a gente está junto porque fazem sentido para a marca, né? Um exemplo, a gente tem uma parceria de longuíssima data com a Pablo, temos uma parceria de longuíssima data com o Gil, né? Então, o Gil, ele estava no Big Brother, a gente era patrocinador do Big Brother, ele ganhou a prova do líder, que era de Amstel. Na prova do líder, ele ganhou uma passagem para Amsterdã. A gente falou, opa, quando ele sair daí, nós vamos
falar com ele, porque a gente vai levar o Gil para Amsterdã. Aí, quando a gente levou o Gil para Amsterdã, ele foi o creator que contou toda a história de Amstel. Então, ele foi no Rio Amstel, contou a história que a cerveja foi, né, feita com a água do rio, que a água do rio é limpa e potável até hoje. Contou a história da cidade, de Amsterdã, quais são os valores da marca, de respeito, tolerância e tudo mais. Levantou a bandeira da diversidade, que é muito especial para a Amstel, e estava em todos os nossos eventos. Não importa, o festival de A a Z estava sempre lá com a gente, fazendo conteúdo. Então, assim, você vê que a narrativa ela vai, né? Tipo, ele ganhou a passagem vai sendo construída, né? A Pablo também. A gente começou com uma parceria para a Parada, que é a marca patrocinadora da Parada há muitos anos. E aí a coisa foi ganhando corpo. Ela tinha um sonho de gravar um DVD. Ela nunca tinha gravado um DVD. A gente falou, opa, então nós vamos apoiar esse sonho. E aí vamos sentar junto. A gente estava com uma campanha na época que chamava I Am What I Am, né, com a música da Gloria Gaynor. A parceria foi tão bacana que ela chamou o DVD dela de I Am Pablo. Então, e tinha Amstel em tudo que era canto. Era praticamente como fala aquilo? Backdrop. E a galera curtia e ficava obrigado, dona Amstel, porque a gente estava viabilizando um sonho que era o sonho dela e era também relevante para os fãs. Então, e para a marca foi ótimo. Tá ali. E constrói comunidade, né? Sim. Constrói comunidade, porque, na verdade, a comunidade da Pablo, ela entra dentro dessa conversa e ela começa a gerar, de fato, uma história real da marca com os consumidores e com a comunidade que é construída em cima disso, né? Exato. E aí, quando você vai conversar com o creator, não é uma parceria de quantos posts, quantos stories. É tipo, o que é interessante para você? O que está no seu plano como creator? E o que eu tenho no meu plano como marca? E aonde a gente pode encontrar o elo comum. Porque se é uma parceria que não tenha muito a ver com a marca, ou que o creator também não se engaja com a marca, aí fica aquela coisa transacional, né? Eu pago X por tantos stories, tantos posts. Não. A gente teve um outro exemplo também, um evento que a gente fez com a Atenas para a Amstel Ultra. Quando a gente lançou a Amstel Ultra... É a minha preferida. É a minha também. Que é a cerveja que a gente tem sem glúten, com baixa caloria. A gente queria pessoas que tivessem um lifestyle mais ativo, mais outdoor, porque ela traz leveza, porque ela traz essa coisa, né, do pós-esporte. E aí, no filme, a gente foi buscar creators, ao invés de fazer com atores o filme, que iam estar lá num personagem, a gente realmente trouxe pessoas nas suas áreas de atuação e que tivessem um lifestyle parecido com a marca. Aí, quando a gente quis trazer o posicionamento do produto para a vida, numa experiência proprietária, que era, como chamava? Amstel Moments. A gente foi lá no Vale do Anhangabaú e a gente levou tirolesa, tinha um futebol... Parque de diversões para adultos. Né? Parque de diversões de adulto, né? Tinha escalada, tinha um monte de coisa, junto com música. A Disney dos adultos. A Disney dos adultos, boa. Aí, esses creators estavam lá. Por quê? Porque eles eram parte da campanha, porque eles já compartilhavam aquele tipo de conteúdo. Então, eles estarem ali não era um public post que eles só seguram um produto, entendeu? Que vai aparecer uma vez no feed e nunca mais. Então, foi muito legal isso também. Lu, eu estava conversando com a Kessia esses meses atrás e a gente estava falando da importância que é você ter creators bem briefados para contar a história que vocês pensaram. E era até uma queixa, assim, do tipo, cara, como que a gente consegue envolver mais os creators para entender, de fato, o storytelling que a gente construiu? Porque, na verdade, vocês pensam muito em como contar toda essa história, e eu acredito que a vitrine dessa história são eles, né? São eles e, obviamente, os consumidores que estão vivendo aquele momento. Na tua opinião, assim, quais são os erros e acertos mais frequentes na hora de creators que vão contar histórias de ativações físicas? Eu acho que o primeiro erro, é difícil falar erro, né? Porque mas enfim, é realmente a gente chamar creators, influenciadores para as nossas ações baseado em número, e não em conversa, né? Porque eu posso ter 1 milhão de pessoas atingidas pela minha marca sem falar nada.
mas eu posso ter 100 pessoas, enfim, né, número ilusório aqui, dizendo realmente o que a marca precisa. Então, acho que quando você convida um grupo de influenciadores, primeiro, não olhar só o número, olhar realmente o engajamento, não só o grande alcance, brifar. Eu acho que é super importante o briefing. A gente sofre muito isso, e não só a Atenas. Acho que, né, o quanto a conexão das agências mesmo, e isso a gente tem aprendido muito com as marcas que a gente trabalha, de estar conectado com as outras agências. Porque não adianta eu criar e lá na frente eu passar para a nossa agência de influenciador e falar, está aqui a ação. Não, gente, eles têm que estar junto do processo. Então, cada vez mais conexão, né, com quem contrata os influenciadores, para que eles também tenham essa verdade e a história na ponta da língua. E, para mim, acho que um dos maiores acertos, e algo que a gente também vem aprendendo, é quando a experiência ela é nativa do lugar onde a pessoa está. Um exemplo, Heineken no Rock in Rio do ano passado, a gente queria, né, a gente precisava falar ainda sobre música e tudo mais, mas não podia ser a Heineken no lugar da Heineken falando sobre música. A gente estava dentro do Rock in Rio. Então, a gente fez uma homenagem ao Rock in Rio a partir do ponto de vista da Heineken. E aí a nossa experiência ela estava falando o que as pessoas do Rock in Rio estavam procurando. Elas estavam lá por causa do Rock in Rio. Então, eu tinha, provavelmente, uns 1000 influenciadores e creators brifados, que contaram a história direitinho, mas eu tive muitos outros creators não brifados que contaram a história direitinho porque eles estavam vivendo aquilo. Foi orgânico. Porque eu entendi o que o festival, né, representa, e eu não coloquei a marca... Né? Exato, eu coloquei a marca dentro daquele contexto. Então, eu acabo sendo muito mais... Eu tenho um engajamento orgânico muito mais fácil. Então, acho que isso, para mim, é algo que a gente também vem tentado fazer cada vez mais. Muito bom. Tati, eu queria saber como as marcas elas conseguem garantir a autenticidade e o propósito na parceria com creators para amplificar eventos, ações. Como que você garante que o propósito está alinhado e você consegue fazer com que aquela ação pensada tenha uma amplificação verdadeira? A gente tem um processo lá. Assim, primeiro, tem que ter um cuidado muito grande de não cercear a liberdade criativa do creator, principalmente na linguagem dele. Então, a gente tenta não se envolver naquilo que ele vai criar, né, um briefing detalhado demais, cercado demais, o creator fica sem liberdade criativa ali, e o que a gente mais quer é a liberdade criativa dele para falar como ele fala com a comunidade dele. Mas a gente faz uma outra coisa que a gente não costuma, o que tem funcionado para a gente, né? A gente não costuma fazer um briefing para o creator, a gente faz um onboarding do creator. Então, eu trago ele para dentro de casa. Né? Que eu trago ele para dentro de casa e falo, olha, eu tenho esse desafio de negócios, eu tenho esse desafio de comunicação, essa é a cara do meu público. A gente fez algumas experiências recentes em que o público escolheu quem seria a pessoa que falaria com eles. Então, nessa campanha para carros seminovos, agora, venda de carros seminovos que a gente está fazendo com o Thiago Leifert, os nossos clientes escolheram. A gente deu para eles um painel enorme, deu para os nossos clientes um painel enorme de pessoas, de possibilidades, e eles precisavam dizer o quanto eles associavam aquelas possibilidades com determinados atributos. A gente estava buscando credibilidade, confiança, bom humor e leveza, mas ninguém sabia disso. Então, eles fizeram toda essa avaliação e voltou para a gente 2 nomes, dos 2 a gente escolheu o Leifert, e aí a gente chamou o Leifert para criar com a gente. Então, não era um projeto de ter um influenciador embaixador da marca porque ele tem milhões de seguidores. Não é só sobre o rosto, né? Não é só sobre o rosto. Fala, né? Ele não estava ali como um ator para repetir falas de um roteiro pré-produzido, pré-aprovado. Não era nada disso, a gente criou juntos. E foi um processo criativo muito interessante, porque Thiago é da TV, ele é da comunicação, então ele tem uma experiência muito grande de olhar para o que a gente estava se propondo a fazer, ele falar, isso vai dar certo, isso vai dar errado, isso aqui não é legal, isso aqui vai dar muito certo. E acabou que o que seria um projeto curto virou um projeto de 1 ano e meio, porque o Thiago começou a criar para a gente propositivamente.
Então, ele criou um personagem, que é um personagem que interage com ele, e a gente usa esse personagem nas nossas comunicações. Ele criou uma série de ativações para a gente, tudo junto ali com o time. E o que aconteceu foi que o time começou a criar pro Thiago também. Então, eu volta e meia pego o time lá inventando, é aniversário do Thiago, o que a gente vai fazer para ele? Tá? Aí o time cria conteúdo para mandar para ele, porque estabelece uma relação ali, né, bem próxima. E aí os creators acabam com isso, com esse, voltando para a sua pergunta, né? Então, com esse onboarding que cria uma relação, a gente tem relações muito longevas com os creators que estão com a gente, e eles conhecem a essência da nossa cultura. Então, eles criam com muita facilidade e propositivamente para a gente. Eu acho que é esse mergulho, né, de conhecer de fato o que a marca quer, o que a marca fala. Eu também queria puxar um pouco sobre o tema de inovação. Né, Van, você viaja o mundo todo, cuida da marca para o mundo todo. Eu não consigo imaginar um desafio como esse, porque cada lugar... O Brasil já, por si só, são vários Brasis. Imagina juntar todos os Brasis com outros países que têm suas culturas e particularidades. O que é que você vê de diferença maior do que acontece de live marketing, de experiências de festivais lá fora, em comparação ao Brasil? E o que é que tem mais de característico em cada um deles? Olha, é bem diferente. Até o estágio, né, do quanto que o influenciador influencia mesmo a comunidade, né? E que tipo de influenciador influencia cada comunidade. Se você pegar o Brasil e a China, por exemplo, são dois países onde as pessoas são mais influenciadas por creators, influenciadores, no mundo. São os dois top países. Eu acho que o Brasil ainda está acima da China. E na China, eles estão, acho que em 2077, acho que no mundo dos creators, porque a coisa como é que ele... das lives... Os live commerces, né? O quanto que se fatura. Aqui já é grande, mas lá é bizarro. Aqui não é grande, tá? Acho que a gente está patinando ainda, porque lá a principal moeda, né? Não, lá é absurdo. Então, por exemplo, o pessoal na China acha que a gente é lerdo. No global, a galera da China, porque eles falam assim, não, se você brifar isso aqui, uma agência daqui, amanhã tá pronto. E a gente no global, né, não, tem que conciliar o mundo e não sei o quê. Precisa de prazo. Prazo. E aí as agências europeias têm outra velocidade. E o chinês já está assim, ó, não, se você brifar, amanhã tá pronto. Então, a coisa lá é muito mais líquida, muito mais fluida, ela se dissipa muito mais rápido, porque existe muito estímulo. Se a gente acha que a gente é overestimulado, lá é muito mais avançado. Aí você vai para lugares como, por exemplo... Europa, por exemplo, já eu acho que é outra Europa já é forma, outra né? pegada. Oi. Voltou? Europa já é outra pegada. Opa, obrigada. Agora esse aí que não funciona. África do Sul também eu acho que é diferente. Tem os creators, mas eles influenciam muito mais o lifestyle, ele mais o aspiracional, não é tanto a coisa do e-commerce tão grande. Então tem muitas essas nuances, essas diferenças. Mas em todo lugar, quando tudo isso que a gente falou aqui, quando você aplica, fica mais relevante para quem está assistindo, para a audiência que está assistindo. Agora eu queria falar sobre geração, né? Assim, saindo um pouco só da questão de creator em silo, acho que as gerações, todas elas têm comportamentos muito destacados, né? Quando a gente vai para um Gen Z, por exemplo, ou Millennium, ou enfim, até Alpha, elas começam elas trazem pontos de comportamentos muito específicos. Existem eventos que a gente fala para várias gerações, obviamente, mas também tem eventos que são muito nichados. Quais são as principais características quando a gente fala de live marketing, ou de construção de evento, ou de ativação, que vocês olham com essa preocupação geracional? Isso é bem difícil mesmo. Inclusive, acho que a maioria das marcas hoje tem a geração Z como aspiracional e a Millennium como shopper consumidor. Então, você acaba tendo que ter esses dois olhares. Eu acho que a gente tem tentado cada vez mais encontrar o que vai gerar o interesse em cada um deles, né? Então, por exemplo, a geração Z, ela tem muito uma coisa de
querer estar nos lugares que se conectam ali, por exemplo, uma experiência de marca, bem independente de quem vai tocar, por exemplo, mas está todo mundo comentando, está todo mundo falando, não sobre a coisa sutil, mas né, acho que Heineken tem exemplos muito bons disso. A gente fez uma ação no Rio de Janeiro, no Rock in Rio do ano passado, para lançar o Boring Phone, que era o fone que não tinha internet e tudo mais, justamente para dar essa cutucada mesmo na geração Z. E era engraçado, porque era uma linguagem que se conectava muito com o Millennium, porque a gente que tinha o Motorola ali da cobrinha. Então, gerou o interesse do Millennium, porque era um assunto que você desperta, putz, eu tenho conexão com essa história. Ao mesmo tempo, era um evento focado na geração Z por conta de um comportamento de, cara, você vai numa festa, você não sai do celular. E o que a gente... A geração Z perguntando, o que é isso, né? Exato. E a Heineken fez uma campanha global. telefone aí? Ela fez uma campanha global disso também, né? Sim. E o que a da gente... rede social está no off, né? E o que a gente fez foi fez uma festa com a Joss Stone, que era uma headliner do Rock in Rio, uma festa onde a gente convidou creators, influenciadores, na grande maioria da geração Z, e eles não podiam usar celular. Eles tinham que guardar o celular, a gente botou ambulância, Gatilhos. falou, gente, respirem, vai todo mundo sair daqui vivo. Então foi um contraponto muito legal, que eu consegui conversar com a gente conseguiu conversar com duas gerações muito interessantes e depois o resultado foi muito massa, porque a geração Z estava ali falando, gente, eu realmente consigo curtir uma festa sem o celular na mão. A marca conseguiu entender que eu não precisava necessariamente do cara com o celular na mão naquele momento, porque o burburinho depois foi, primeiro eu vivi, depois eu curti. E foi uma linguagem muito conectada com o consumidor no shopper, que vai lá, no fim das contas, e consome a Heineken. Então, um exemplo bom de como a gente conseguiu olhar para todas as camadas, né? E não ignorar também o objetivo de marca, que eu acho que é o mais importante nesse ponto. Posso passar para ti essa pergunta também, Tati, sobre essa questão de geração, porque cada vez mais a gente entende, inclusive, que a geração tem... Ela quer comprar, por exemplo, carro, casa, ela quer alugar. Ela acredita que isso é uma coisa que faz muito mais sentido para ela. E vocês são muito rápidos nesse olhar e vão construindo os produtos para essas essências, né? Como que está dentro do dia a dia de vocês esse olhar geracional na construção de ações, de ativações, de marcas, de projetos, enfim? A gente tem conseguido fazer... Bom, primeiro, a geração Z, né, os jovens de 18 a 24 anos, eles são a fatia que mais cresce na nossa base de clientes. Porque o jovem está começando agora... E a gente tem um produto parecido com o Silva, que, na teoria, a pessoa não tem contato até uma determinada fase da vida dela, né? Ela vai ter contato com o carro depois dos 18 anos, com a direção. Verdade, né? faz muito sentido. Né? Depois, o álcool também é a mesma coisa. Teoricamente, sim. Mas, teoricamente... Na prática também, pelo amor de Deus. Mas não tem pode, zero, gente. Não me compromete. Tem né, zero. Não pode. E se beber, não dirija. Boa. Mas inclusive, vai dar uma campanha aqui, eu tô achando. não dá? Dá Tô pra gente juntando fazer aqui, uma coisa vamos com fazer um a Dá, Zero, com certeza. zero. Olha, ó, já saiu uma collab aqui. Vamos olha, criar aqui uma apenas. experiência, Olha o gente. briefing Pronto, uma aí, ó. ativação. Já tem um Se briefing. não for a gente para fazer essa Sinta-se influência, meu amor, Já tem um a gente briefing. vai cancelar esse negócio. Sinta-se brifada. Por favor. Tá resolvido. Mas Foi o fato é que padrinho, foi o padrinho. Se nascer, vai ser. eles são realmente... Eles demoram para ter contato com isso, com o carro. E aí, a gente sabe falar muito bem com o cliente 40+, porque ele é um cliente que está fazendo isso há muito tempo. E ele é um cliente que... Ele aluga carro menos vezes. A geração, principalmente a geração X e os milênios, eles têm uma rotina já muito bem estabelecida, porque normalmente são pais com filhos em idade escolar. Então, eles alugam carro 2 vezes por ano para viajar nas férias de verão e nas férias de inverno. É um comportamento já padrão. Se for alugar, me avisa. Ai, eu sou tão padrão, tão previsível. Mas é esse processo. Então, conversar com essa geração, a gente já está mais acostumado, já é mais fácil. Com a geração Z, que está chegando agora, ela está chegando com um comportamento completamente diferente. Primeiro porque eles demoraram para sonhar em dirigir. E a gente sonhou em dirigir, né? Sonhou com a independência de dirigir. Então, eles estão aprendendo era um sonho. esse processo Quero fazer agora. 18 anos para ter essa liberdade. Eu pergunto para os meus afiliados de 18 anos, quer aprender a dirigir? Não estou muito interessada, não. Alguém me leva. Mas a gente... Então, agora a gente está vendo essa geração. E ela está chegando com um comportamento completamente diferente. Eles viajam muito mais e eles fazem viagens muito curtinhas, mais curtinhas. E eles curtem a jornada. Então, a gente está aprendendo a ativar a jornada deles.
eles curtem mais a jornada do que o destino. A gente vai juntar aqui 4 amigos para ir para o Rock in Rio. A viagem deles começa na hora que eles pegam o carro lá na locadora, que eles já estão brigando porque alguém é o dono da playlist, alguém vai na frente, alguém já está... A gente já está tentando juntar alguém que está lá atrás e por aí vai. Então, a gente está aprendendo a ativar essa jornada deles como um todo. Qual é o desafio disso? A ativação saiu de um momento pontual e físico que a gente fazia para ser um momento que dura muito tempo. Então, tá aí seu desafio. Esse é o briefing. Ok, o briefing. Mas a gente está aprendendo a fazer prazo, isso para essa geração budget. nova. A gente está aprendendo a fazer isso para essa geração nova. E faz todo sentido, assim, porque, na verdade, o pensamento, né, principalmente de alguns produtos específicos, os próprios aplicativos, eles vieram mudar muito o comportamento da gente, não só geracional, mas a questão da tecnologia mudou o nosso comportamento de viver, né? Então, isso tudo também movimenta bastante, muda muito, né, os pontos. Eu queria falar também, eu não queria deixar de falar de ponto físico, né, de ativação, de ações físicas, e deixar de falar do PDV. Né, eu acho que vocês duas têm situações diferentes de PDV. Um produto está em outros lugares, né, tá no supermercado, enfim, tá espalhado para outros bares e etc. E aqui a gente tem vários PDVs espalhados pelo Brasil. E eu queria entender, assim, de fato, hoje, tem mudado o papel do PDV depois que a forma de consumo muda? E qual que é, de fato, o papel dele? Ele é um PDE, ponto de experiência, ou não obrigatoriamente? No nosso caso, especificamente, a gente vem trabalhando para a jornada de reserva ser totalmente digital. E aí o brasileiro é muito vida louca, né? O brasileiro não faz reserva com antecedência do carro. Ele sabe que vai faltar carro, ele sabe que a lógica de precificação é a mesma da companhia aérea, então quanto mais perto vai ficando da sua viagem, mais caro fica. E o brasileiro, vida louca, tem uma antecedência média de 3 dias. Ele deixa para decidir no último minuto. Não julgo. Olha lá, tem um brasileiro ali, vida louca, rindo. Tem uma brasileira, vida louca, pensando, sou eu. Sou eu, você falou tudo. Tudo isso aí que você falou. Tudo eu. Mas ele faz isso, ele deixa para reservar de última hora. E a gente tem trabalhado muito para essa experiência ser cada vez mais digital, para que o nosso ponto de vendas ele não seja a última barreira entre a Vanessa e o início da viagem dela. Para que ele seja já a viagem dela. Então, cada vez mais eu vou vender menos no ponto de experiência, cada vez eu vou menos ter a venda do carro no balcão, e isso a gente já conseguiu diminuir bem, e eu vou ter mais um lugar onde a Vanessa vai para curtir, descansar um pouquinho antes de pegar a estrada. Como se fosse tipo um lounge. É um lounge, é um lugar onde... Antes a agência antiga da Localiza, e ainda temos bastante agências em processo de renovação, era uma agência que construída para o cliente entrar, passar 8 minutos lá dentro e sair. Então, não tinha lugar para sentar, era um balcão e etc. Agora não, agora ela tem lugar para sentar, os banquinhos têm lugar para carregar o celular, porque, né, quem vai viver sem o celular fora da festa? Não, foi uma hora. Deu para sobreviver, né? Mas ele precisa de um lugar para carregar o celular, tem café, tem música. A gente está sempre fazendo alguma ativação diferente lá, porque para os pais é muito difícil escolher o carro e passar pelo processo de locação com a criança, testando se a porta realmente abre e fecha, coisas assim. Então, a gente está procurando transformar esse lugar num lugar lúdico, onde a viagem começa, onde a viagem acontece. Aquela cena estereotipada que a gente tem na cabeça de ir para uma viagem, abrir a porta, abrir a janela do hotel, dar aquela respirada porque chegou na praia, a gente quer que essa sensação aconteça na agência e não a hora que você chegar no seu hotel. Então, sim, vai ser cada vez mais um ponto de experiência e o objetivo ali não é vender. Van, e os PDVs para a indústria de cerveja, né? Como que vocês, dentro desse olhar de branding, de marca, de contexto, conseguem levar isso para a gôndola? Eu acho que você tem que criar um valor agregado que você não tem apertando o botão do seu celular, né? Eu acho que as pessoas têm cada vez mais preguiça de fazer compra física, porque tem que carregar, põe no porta-mala, tira do porta-mala, vai para lá, vai para cá. Ainda tem muito, né? O Brasil é ainda muito da loja física, mas cada vez mais as pessoas buscam experiências. Então, principalmente quando a gente tem alguma ativação, seja uma Libertadores com a Amstel, ou quando a gente quer muito também se associar a ocasiões. Então, por exemplo, o churrasco é uma ocasião de cerveja muito forte. Então,
quando a gente cria um display, a gente não cria um display de cerveja, a gente cria um display de churrasco, onde você acha sua cerveja, acha o carvão, acha a carne, acha o espeto, acha a faca, acha tudo num único display de Amstel, porque é onde a gente está querendo se posicionar. Então, eu falo muito que construção de posicionamento e de equity, né, de marca no ponto de venda. É onde você vai... O ponto de venda é um dos pontos de contato que mais influencia a construção de equity, né? Quando você olha, né, força de marca, a gente acha que é televisão, a gente acha que é uma experiência, é o ponto de venda, o primeiro de todos. Então, se você não fizer nada, não tem dinheiro para fazer nada, faça um ponto de venda muito bem feito, porque ali você já vai ter metade da vida ganha. É o básico. É como se fosse o primeiro step, first step. Sim. Né? Para você conseguir, você faz isso, depois você vai para os outros passos que é necessário ter para poder construir essa relação. Eu queria até finalizar, antes de abrir para a plateia aqui as perguntas, é sobre a questão da construção de comunidade. Você falou de Libertadores, por exemplo, a gente sabe que a gente está vivendo, existe ali muito clara a comunidade do futebol, do esporte. Né? Em que momento vocês que decidem fazer ações de live marketing, porque esse é o tema, em que momento vocês escolhem as comunidades que vocês querem se comunicar e como que um Atenas é pautada disso ou vem da própria agência, tipo, vamos surfar nessa comunidade porque ela é importante para essa construção, independente da questão geracional? Acho que tem os dois caminhos, né? Tem o caminho que a gente, quando tem uma relação muito próxima da marca, consegue identificar uma oportunidade de comunidade. Mas acho que tem também quando vem da marca, vou dar o exemplo de novo de Amstel vem para a roda, que foi como a gente se apropria de um momento de consumo né, da Amstel, da cerveja, que é o samba, e construir essa comunidade. Então, acho que essa construção de comunidade, principalmente num território musical, ela é muito importante. Porque, assim, você pisar fora do lugar, você joga todo um trabalho enorme fora, né? Principalmente quando a gente fala de samba, que a gente brincava muito que a gente tinha que pisar devagarinho nesse território, porque ele é sagrado no Brasil. Então, a construção disso, por isso, né, a vinda do D2, que é um cara que comunica samba desde a velha guarda até respeitado em todas as comunidades do samba, foi muito importante para construir essa plataforma junto com a gente. A gente ainda está, né, temos um ano aí de plataforma Vem Pra Roda, mas a gente já consegue ver aí alguns resultados legais em relação às pessoas se identificarem a Amstel quando se fala de samba. E eu acho que essa é uma das grandes apostas aí, né, em relação à comunidade tão poderosa e realmente verdadeira quando a gente fala de marca versus comunidade de música, nesse caso o samba. Quer complementar, Van, sobre isso? Eu acho que tem um exemplo legal que eu mencionei aqui, que é a campanha I Am What I Am, toda a plataforma, né, de diversidade da marca Amstel, que já vem de muitos anos e é bem consistente. Existiu uma vontade, na época a gente já era patrocinador da parada, a gente está falando aí de 2021, né? Então já éramos patrocinadores da parada do Orgulho há anos, e a gente queria escalar mais essa mensagem e ser mais relevante na comunidade e além do patrocínio. Então a gente falou, poxa, vamos fazer a primeira campanha com pessoas, com um casting, um elenco inteiro da comunidade, uma primeira campanha de cerveja, né, falando disso. Vamos. Legal, como é que a gente faz isso, né, de um jeito que seja genuíno, que seja longevo, que não seja, né, uma tacada só no mês do orgulho e depois acabou e some. Então, como que a gente faz isso? E aí foi que a gente começou a ter uma série de conversas que a gente chamou de talks, né, Inclusifique, onde a Mind foi uma parceira muito interessante nesse momento, porque ela foi trazendo influenciadores para conversar com a gente, bate-papo, sem nenhuma agenda, sobre diversidade, sobre como é... Para cocriar, né? Para cocriar. E aí a gente tinha, cada semana, um aspecto da diversidade. Então, teve diversidade regional, teve diversidade com relação à orientação sexual, teve diversidade de gênero, teve diversidade... Enfim, cada semana era uma categoria, digamos assim, né, da diversidade. E numa das conversas, ela trouxe a Pepita, e a Pepita virou para mim e falou assim... Eu acho muito legal aqui, estar batendo esse papo com vocês, tá? Obrigada, mas eu adoraria ser chamada para vir falar sobre uma coisa que não é ser mulher trans. Eu adoraria ser chamada para falar
sobre, sei lá, ser cantora, sobre que as minhas manas, né, como ela chama, fossem chamadas para falar sobre ser economista, sobre ser publicitária, e não sobre ser uma mulher trans. E nessa hora veio o estalo da campanha I Am What I Am. A gente falou, puxa, é isso. A gente tem que falar. Porque geralmente as campanhas de diversidade falam, você precisa respeitar e tal. Não, a gente vai falar sobre, não para quem não é da comunidade, a gente vai falar para quem é da comunidade sobre você é o que você quiser. Você tem que ser o que você quiser. Que, né, o fato de ser da comunidade LGBTQIA+, é só uma das características. E nisso, aí começou a bola de neve, a agência ficou doida, porque a gente falou, por conta disso, se eles são o que eles quiserem, né, se essa é a nossa frase da campanha, eles que vão criar o filme. Aí a agência ficou maluca, do tipo, como é que a gente vai orçar isso? Eu falei, eu não sei, eu só gosto daquela música, I Am What I Am, eu acho que ela tem tudo a ver. A gente tem uma música, só isso que a gente tem, agora orça aí. Aí, não, mas e se ela pedir um helicóptero? Eu falei, não sei, a gente vai ter que trabalhar dentro de um budget, mas ela que vai escolher a cena dela, ela que vai escolher a palavra I am alguma coisa. E eu me lembro que na época tinha a palavra I am resistência. Aí o time de Corporate Affairs ficou preocupado, porque era uma época política muito forte. Inclusive, estavam votando no Congresso a proibição de publicidade com pessoas da comunidade LGBT, que é a PN+. E a gente falou, não, vamos lançar e vamos lançar na final do Big Brother, com 60 milhões de pessoas assistindo. Então foi uma coisa do tipo muito inovadora pra gente, porque foi a primeira vez que eu fiz um filme que eu não sabia como era, que eu aprovei um filme sem roteiro, que a gente sabia que a gente tinha uma música, que a gente tinha alguns creators, e a maioria dos creators foram os que participaram nessas conversas com a gente semanalmente. Isso virou uma parceria de longo prazo. E, junto com isso, a gente também co-criou junto um apoio a empreendedores da comunidade LGBTQIA+, para a gente acelerar negócios de pessoas, de CEOs, que são da comunidade. Por quê? Porque quando você tem alguém no topo da cadeia que é da comunidade LGBTQIA+, a chance dele dar oportunidade para pessoas, né, também da comunidade, que esse ambiente seja mais inclusivo e diverso, a chance é maior do que se você pega, né, pessoas mais padrão nesse sentido. Então, esse foi um projeto para mim que fala muito com o meu coração, porque ele existe até hoje. E até hoje esse ano, a marca fez parte do I Am, né, falou do I do, né, que é tipo do casamento. Então celebrou um casamento. Também, quando estava se discutindo a proibição do casamento, a marca foi lá, vou celebrar casamentos em espaços públicos no meio da parada. Então, a gente já quando a marca deixa de ser produto só e ela começa a entender o papel de uma verdadeira marca, né? Já fizemos retificação de nome, já fizemos um casamento, topamos fazer tudo. Se alguém fala que não vai poder fazer, a gente vai lá e quer fazer. E vai lá e faz. Pessoal, eu queria abrir para perguntas. Se alguém tiver, por favor, levanta o braço. E eu também queria falar duas coisas. Um é que a gente vai fazer um batidão aqui. Então, logo depois desse papo, já vai entrar o outro palco. Então, fiquem aí, que vai ser massa. Tá com uma programação bem legal. E também queria dizer que eu estou muito feliz, porque nós ganhamos a concorrência de Localiza. E a partir de agora a gente vai fazer um trabalho muito legal. Obrigado pela oportunidade, Tati. Assim, eu fiquei muito, muito feliz e grato. Foi um processo muito rico. E eu tenho aprendido já desde esse processo com vocês. Eu tenho certeza que valorizar os sotaques e a brasilidade, esse país grande que a gente vive, sem dúvidas, é um caminho muito, muito bonito. E eu quero te agradecer por essa oportunidade também. Queria fazer isso em público. Ô, Vini, eu que te agradeço. Desde quando a gente se conheceu, né? Que a gente se conheceu sem nenhuma intenção de que isso fosse virar uma parceria. E que bom que virou. A gente teve uma identificação imediata, né? Você vindo do Ceará, Van, né, paulistana, filha de cearense. Carioca paulistada, filha de cearense, é uma mistureba. Ela é quase a música do Chico Buarque. Eu também. Eu sou uma mineira, filha de baiano com paraibana, neta de pernambucano. Então, desde que eu te conheci nesse contexto, eu entendi que a gente tinha uma identificação muito grande ali, uma oportunidade muito grande de uma marca que está presente na América Latina toda conseguir falar com o sotaque de cada um dos lugares, porque o que a gente faz é levar as pessoas até os lugares, né? Então, essa
essa oportunidade está sendo muito legal. Eu acho que você vai potencializar isso junto com a gente. Vai ser muito bom. Amém. Gente, alguém tem alguma pergunta? Ali. Rafa, leva essa aqui, ó. Tá aí. Maravilha. Boa tarde, eu sou Catarina, sou diretora de criadores da Dragon Pharma Brasil e eu queria saber da experiência de vocês, em qual lugar o budget é mais bem aproveitado, considerando ativações, experimentos sociais com os influenciadores, considerando, claro, os creators, aonde o budget da marca é mais bem aproveitado. Mais bem aproveitado, depende, né? Acho que depende muito do seu objetivo, né? Se você tem um objetivo, eu preciso, sei lá, aumentar o conhecimento. A gente tem 3 métricas que a gente avalia a saúde de marca, né? Então, a gente fala saliência, que é o awareness ou conhecimento da marca, diferenciação e relevância, né? São esses 3, o tripé do que a gente chama aí do brand power, né? Do ver o quanto que a marca é forte. E aí depende muito. Se eu tenho uma marca e a gente tem mínimo, né, que a gente quer atingir para cada uma dessas métricas. Então, se eu quero uma diferenciação, talvez eu tenha que ir para uma coisa mais nichada, uma coisa que talvez não é tanto. Eu quero ser muito diferente, então eu tenho que mostrar que eu tenho alguma coisa muito diferente, muito específica. Talvez eu vou para uma comunidade muito específica. Ou eu quero ser relevante, aumentar minha relevância, mas aumentar minha relevância para quem? Por exemplo, no caso de Amstel Ultra, era para pessoas que têm uma vida ativa, Então, agora, se o meu objetivo é awareness, é saliência, eu vou buscar creators de talvez mais alcance. Então, o mais bem aproveitado é muito relativo, depende do seu contexto. Até porque, se o seu objetivo é muito saliência, você vai para plataformas de mídia grande, você vai para creators grandes, né? Nesse sentido. Se você quer a relevância, além dos creators menores, talvez você lance uma embalagem nova, você investe numa inovação, porque daí você aumenta a sua relevância para o público, né? Atendendo a necessidade dele. Ou se você quer diferenciação, você investe numa experiência muito louca, que nem a gente fez o autorretrato, que era uma coisa, sei lá, que nem parecia um evento de cerveja, era É porque o bem aproveitado, ele é relativo, né? Tipo, ele é bem aproveitado no sentido de ROI, por exemplo, mais do ROI, né? De tipo, o que é que você, o que é que você investe que você vai ter ali um ROI que faz sentido, né? Consegue falar sobre esse olhar do ROI também, Tati? Super concordo. Assim, acho que a gente está... depende muito de para onde a gente vai, para o que a gente quer com o uso daquele creator. E eu costumo definir assim, que bem aproveitado nem sempre é o melhor ROI, mas é quando a gente tem aquela sensação de a gente acertou. A gente acertou nessa escolha aqui. Por uma série de motivos. Porque gerou uma grande identificação com a marca, porque gerou um awareness bastante positivo, ou às vezes até nos ajudou a mudar alguma percepção sobre uma determinada marca do nosso negócio. Estava comentando com o Vini antes da gente começar aqui, que a gente aprendeu que quando eu uso creators, em algumas produções, eu tenho mais interações positivas do que quando eu não uso creators. E eu, além de alugar carros, eu vendo Isso carro. em cima do listening, né, que você está falando. E, além de alugar carro, eu vendo carro. Então, eu tenho um cenário que, se o carro novo dá... Se o carro zero dá problema, o carro seminovo, ele dá problema também, do negócio. Só que é um mercado de confiança. O brasileiro, ele é tão desconfiado do produto carro usado que ele criou uma figura que é quase um influenciador do negócio dele, que chama mecânico de confiança. O que você vai ser quando crescer? Você é mecânico de confiança. Não existe formação para isso, não existe um perfil pré-definido, não existe nada disso. Pode ser um tio que você confia mais, pode ser um amigo, pode ser até um mecânico de verdade. Então, assim, é um mercado que precisa muito de confiança. É bem aproveitado para mim o creator, que quando ele me ajuda a gerar prova social para dizer que aquele produto meu é bom. Então, acho que tem, assim, é óbvio, né? A gente vai escolher para objetivos diferentes, mas a sensação do acertamos é impagável. Pessoal, alguém mais quer contribuir com alguma pergunta? Então, gente, eu quero agradecer demais. Foi, assim, uma grande aula. Sempre é uma grande aula estar com vocês. Mais uma vez, obrigado pela generosidade de estar aqui. Eu fico muito feliz mesmo. O tempo... Ali tem uma pergunta. Rafa, temos uma pergunta ali, ó.
Tô gostando, gente. A galera tá interagindo. Ó, já tô de olho em você. Você falou que vai perguntar. Tudo bem, gente? Eu tenho um sotaque de outro país, tá? Então, falando dos sotaques... Tá no lugar certo, amigo. Estamos no lugar certo. A minha dúvida é o seguinte, sobre os influenciadores. Existe, que acontece bastante com a Localize e com a Amstel, a utilização dos eventos como uma, falemos desculpa, entre aspas, como uma desculpa para a gente meio que tentar renovar, no meu ponto de vista, tá? Tentar renovar um pouco o pool de influenciadores que a gente tem e criar conteúdos onde a marca também começa a entrar de uma forma um pouco mais natural. O que vocês acham sobre isso? Vocês acham que existe uma necessidade das marcas terem esses eventos justamente com essa lógica? Ou vocês acham que o influenciador por si só já consegue construir isso sem necessidade de colocar a marca nesses lugares ou nesses espaços mais icônicos de comunidade mesmo? Eu vou te dar um exemplo da Localiza entrando no território da música. A gente escolheu entrar no território da música justamente porque as pessoas vão ter contato com o carro mais tarde, né? A gente acaba tendo uma base de clientes mais adulta, 40 mais. E a gente precisa renovar essa base de clientes. Então, a gente precisa preparar o consumidor do futuro, a gente precisa falar com os jovens. E a gente, olhando para os interesses dos jovens de maneira geral, a música pareceu o interesse que mais... Ele mais atua numa conexão com o jovem, parece forte para o jovem, e tem uma conexão com a gente, porque a segunda coisa que você faz depois... A primeira coisa que você faz depois que liga o carro é ligar o som, né? Então, tem uma conexão com jornada, etc. e tal. A gente entende que estar no território de música não é só o creator, não é só o evento. É estar de fato na cena, é descobrir novos talentos, é ter um ecossistema de creators em volta da gente, é estar nos eventos, é ter eventos proprietários, é ter no nosso negócio, né, orbitando em volta do nosso ecossistema, críticos de música, tudo. Então, a gente não dá para separar as coisas. O creator não faria isso sozinho, assim como o evento não faria isso sozinho, mas estar presente de verdade naquele lugar é estar com todo o ecossistema, estar apoiando todo o ecossistema. Eu acho que, para gente, para mim, eu brinco que cada parede é um flash. Então, cada parede tem que ter um propósito ali. E o creator eu enxergo dentro de um evento não só aquele que é pago, aquele que tem um relacionamento com a marca, mas qualquer convidado. Porque, no fim das contas, qualquer pessoa que entrar ali, se ela fizer uma foto, fizer um vídeo, ela impacta de 200 pessoas para mais, né? Então, isso já é muito bom. Então, todo evento, o que eu busco é como que esse evento vai ser relevante para qualquer pessoa que vai nele. Então, por que as pessoas vão querer estar ali? Seja dentro de um festival... Por que as pessoas vão até o meu espaço e não vão ficar assistindo show e nem aí, né, para as ativações? Ou por que a pessoa vai sair da casa dela para ir num evento proprietário de Amstel? O que eu vou oferecer que é relevante para ela? Segunda coisa é o quanto que esse evento está conectado com a verdade da marca, com a história da marca. Porque eu posso ir num festival e oferecer uma roda gigante ou uma montanha-russa. Mas por quê? Né? O que isso tem a ver? Porque senão as pessoas não vão lembrar. Né? Se eu fizer qualquer coisa, vai ser que nem placa de campo de futebol. Você não lembra nem metade dos patrocinadores que estão ali. Então, tem que ter a ver com a marca, tem que ter a ver com a história que você quer passar e com a mensagem que você quer passar. E o terceiro, para mim, que eu mais gosto, tem que surpreender. Então, tem que trazer alguma coisa diferente. Tem que as pessoas olharem e falar, uau, nossa, a Amstel fez isso, né? Então, quando o King's Day, a gente levou o Marcelo D2 para Amsterdã para tocar samba no meio do canal, que eu tive que aprovar com o time de Amstel de Amsterdã e falar, olha, vai acontecer uma ativação, nada a ver com o que vocês fazem aqui, ver samba e tal, mas desencana porque vai ser importante ali. Foi uma surpresa no fim, Lu e Marcelo D2 estavam lá, chamando todas as atenções no canal, todo mundo olhando para aquilo. Quando você faz um evento que nem a gente fez, o autorretrato, eu não sei nem explicar como que é esse evento, mas quem conhece aqui o Sleep No More, em Nova York, era uma experiência imersiva que falava sobre essa coisa de você ser autêntico, de você ser feliz sendo quem você é, e
E era uma pira muito louca, parecia uma peça de teatro que acontecia em um prédio, tudo ao mesmo tempo, né? Então era uma mistura de instalação de arte com peça de teatro, com musical, com tudo ao mesmo tempo acontecendo. Então os atores eles andavam de um cômodo para o outro, você ia seguindo a pessoa, uma pira muito louca, que era justamente para uma comunidade específica, porque a gente queria mudar uma percepção da marca, trazer ela a ser uma marca mais legal. E quem entrou ali realmente saiu, nossa, nunca vivi nada igual. Nem eu ia toda semana, e toda semana eu descobria um negócio diferente, porque eu entrava numa sala diferente. E esse evento, ele era tão diferente que eu tive que aprovar sem saber o que ia acontecer exatamente. Porque o diretor era, imagina, né, o Felipe Rich, ele é diretor de cinema. Eu falava, Felipe, pelo amor de Deus, me dá um PowerPoint. Ele falava, quê? PowerPoint? O que é isso? Vou te dar um speech, vou te dar um áudio com um speech, te contar o que vai acontecer. Aí e aí uma hora eu cheguei para ele e falei assim, escuta, então faz o seguinte, me dá um tour no prédio e me conta o que vai acontecer aqui. E eu só vi de verdade no primeiro dia, na abertura. Eu estava assim, desesperada, mas confiando ali na parceria, porque eles sabiam que a gente tinha que entregar. E no final das contas foi tão surpreendente que até eu me surpreendi. Então, essa coisa de surpreender é o que eu acho mais legal num evento. Para mim, ele é inesquecível quando ele surpreende. Muito bom. Tem mais uma pergunta. Aí, boa tarde, meu nome é Renato, eu sou do Grupo REF. Pegando o carona que você acabou de dizer, como vocês enxergam e aproveitam as oportunidades inusitadas que podem acontecer num evento ou numa ativação, ou uma situação talvez de um consumidor comum que interage com algum brinde ou alguma situação que pode ser cômica, divertida, e isso pode acabar viralizando. Então, queria que vocês contassem se vocês já tiveram algum exemplo e se é interessante estar sempre de olho nessas oportunidades para pegar carona nisso e criar uma história em cima. Eu tenho editoras exemplos. Não, eu tenho um exemplo muito bom que a gente no Rock in Rio do ano passado a gente estava fazendo o team também entre outras várias marcas. E a experiência era como ativar o 5G, então falar para todo mundo que a internet da TIM, ela realmente funciona dentro de um festival, que é um grande desafio. E a gente, dentro do nosso ponto físico, era um karaokê, uma banda, e ao invés do vocalista, a pessoa que ia fazer o karaokê, estar ali fisicamente, a gente distribuiu no festival inteiro várias cabines. Então a pessoa entrava na cabine, pedia uma música, ela aparecia ao vivo lá para cantar. Tudo bem. E a gente tinha uma aparição da Ivete Sangalo. E a menina que entrou sem saber que era a Ivete Sangalo, a música que ela escolheu era Pequena Eva. Eu tive vontade de chorar. Porque ela começou a cantar, e aí, a hora que ela viu que a Ivete estava junto com ela, e a Ivete começou a cantar Pequena Eva junto, foi assim, muito legal. Porque a menina praticamente, assim, ela com certeza nunca mais na vida dela ela vai esquecer aquele momento. Então, isso foi zero programado, mas foi muito, muito massa, assim. E, acho que até pra TIM, até hoje eles falam disso. Como assim? Ela escolheu a música da Ivete com a Ivete cantando e foi muito, muito legal. A gente tem 700 mil carros na rua. Nesse exato momento acontece de tudo, né? Nasce muito bebê dentro de carro, mais do que a gente achava que nascia. Muita gente pega carro para fazer um pedido de casamento, muita gente pega carro para impressionar o chefe, etc. E a gente está sempre de olho nessas coisas que acontecem, nessas histórias diferentes que acontecem para trazer para nossas redes, para contar isso. E aí acaba que é um conteúdo produzido pelo usuário, né, que acaba ficando muito importante para a gente. Mas eu acho que o mais divertido, procurem no TikTok, a gente fez uma capa de mala de brinde de Natal há uns anos atrás, e uma pessoa achou que era um maiô, vestiu a capa de mala, e aí tem um vídeo no TikTok da filha dela rindo tanto, que ninguém aguenta, assim, é impossível não rir também. A gente trouxe essa conversa para dentro das nossas redes, aí a gente fez um maiô de verdade para ela, entregou o maiô de verdade, mas foi, enfim, a gente está sempre tentando pegar essas histórias inusitadas que acontecem por aí e trazendo para dentro do nosso negócio. Eu acho que desde o bebê nascendo até a meia do maiô.
No nosso caso, a gente teve quando eu era diretora da marca Heineken, a gente trouxe os carros do Senna para correrem, né, na rua e para correr também em Interlagos, né? A gente trouxe a Toleman, a Lotus e a McLaren. E a McLaren ia correr em Interlagos, e para quem já foi em Interlagos, as arquibancadas não se conversam. E uma menina tinha comprado um ingresso para o pai, gastou uma bala, porque é uma fortuna, né, o ingresso da Fórmula 1, para ele ver a McLaren. E ela estava estacionada dentro da arquibancada da Heineken, que não tem conexão, assim como nenhuma arquibancada, dá para você andar ali nos bastidores e chegar. E ela ficou tão triste que ela mandou uma mensagem no inbox do Instagram. E a Joana, na época que era a nossa diretora de conta, ela pegou e falou assim: ai, gente, olha que tadinha, eu recebi aqui no inbox do Instagram, olha que a menina mandou. E ela arrasada, porque o pai queria ver a McLaren, que ela não sei o quê, ela veio de longe. Eu falei: aonde que ela tá? Aí a gente começou a conversar com a menina no inbox. E isso, assim, eu desesperada, porque eu não sabia se a McLaren ia ligar. Porque a gente, enfim, tinha que trazer um mecânico da época, um combustível da época. E a gente ali na taquicardia para ver se a McLaren ia ligar e andar. E aí a gente, não, cadê a menina? Onde que ela tá? Daí ela mandava um círculo, assim, onde ela estava, uma foto da arquibancada, de como ela via a gente. Não, fala para ela vir aqui na frente da nossa porta. E aí ela não conseguia andar pelos bastidores. E isso a gente ia acompanhando a saga dela com o pai dela. Eu falei: não, se ela conseguir chegar até aqui, a gente põe lá para dentro. Ela vê a McLaren, tira foto, não sei o quê. Era uma pessoa como fala, no GP inteiro, né? No autódromo inteiro. Então foi uma coisa muito legal, porque quando ela chegou, demorou tanto e foi tão difícil para ela conseguir andar por trás e chegar lá, que todo mundo do time comemorou sem nem conhecer a menina. Ela falou: gente, parecia a festa de aniversário dela, sabe? A gente, você chegou! E ela assim: eu nem conheço vocês, mas obrigada, né? Tipo, e ela ficou postando um monte, o pai dela chorando, e aí ela agradecendo a marca. E é isso, no fim, não importa se é para 1, ou para 1000, ou para 10 mil, ou para 100 mil, quando você marca para sempre, né? Ou seja, mandem inbox para a Heineken, que ela vai resolver e vai dar tudo certo. Ó, agora, Dani, Bruno e Alê vão subir no palco, junto com a Dani Miranda, e a gente vai dar continuidade no batidão, e eu quero agradecer vocês. Obrigada. Não foi massa, Obrigada, gente? Vocês gostaram? Obrigada.